Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e aqui eu vou trazer os detalhes, revelações de uma reunião que o Bolsonaro teve enquanto era presidente, que olha, se ele tivesse escutado as pessoas próximas a ele e tomado uma decisão lá em 2021, a situação poderia ser muito diferente, tanto em relação à possível vitória dele, já que ele não ouviu, seguiu a cabeça dura que ele era, e acabou insistindo num erro que pode ter lhe custado, né, a vitória nas eleições. E claro, né, ele pode parar na cadeia. Eu vou trazer um alerta que Ciro Gomes fez e que, enfim, várias das coisas já foram concretizadas. Bolsonaro já está inelegível, perdeu as eleições e falta cadeia, que muitos apostam que não vai demorar muito. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Deixa like se gostar do vídeo. Se você for fã do mito, manda o dislike, faz parte. Comenta, deixa a sua opinião, mesmo fã do mito. Deixa aqui, opina, vamos ver. O pessoal entra lá, responde, enfim, existe uma certa interação aqui interessante. E quem puder, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com uma longa reportagem, né, cheia de detalhes, revelações. Olha, que eu particularmente não sabia. Eu acompanho o noticiário muito de perto e recentemente saiu, então, uma reportagem, né, a matéria aqui diz o seguinte: ministros pressionaram o Bolsonaro em reunião a se vacinar contra a Covid. E aqui diz que em 15 de junho de 2021, o Brasil atingiu a marca de 488 mil mortes pela Covid-19. A vacinação, iniciada em janeiro, começava a engrenar, mas ainda estava distante da universalização. Naquele dia, 34,6% da população estava imunizada com a primeira dose e apenas 14,8% também com a segunda. Na véspera, vejam só, vamos ver aqui os detalhes para a gente entender. Na véspera desse dia aqui, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que continua presidente do Banco Central, mas tem mandato, não sei o quê, tá lá na lei, né? Se tiver algum motivo, e motivo não falta, né, o Conselho Monetário Nacional, que tem 3 pessoas, o próprio Campos Neto, a Simone Tebet e o Haddad. Se esse conselho tem 3 pessoas, né, em que o governo tem 2, Tebet e Haddad, pede a exoneração do Campos Neto, né, então você tem a votação, o presidente indica um novo nome, vai lá para o Senado pode aprovar a mudança. Mas o governo não vai ter maioria. Teve para aprovar o Zanin, advogado do Lula, que foi indicado para o STF e aprovado lá no Senado. Por que não teria para aprovar a saída, né, desse que está no Banco Central? Na minha opinião, está lá para atender os interesses do sistema financeiro. O Brasil continua praticando a taxa de juros mais alta do planeta Terra. Pode pegar o ranking, todos os países, a maior taxa de juros do mundo é o Brasil. Será que nós estamos, né, liderando isso aí, fazendo a coisa certa e todos os outros a coisa errada? É um negócio surreal. Então, o presidente do Banco Central do Bolsonaro continua presidente do Banco Central com o Lula. Então, sim, gente, pelo amor de Deus, mas voltando aqui, ele havia se deixado fotografar com peito aberto e mamilo exposto, diz aqui a reportagem, sendo vacinado pelo então ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Muso da imunização, resumiu a primeira página da Folha impressa. Folha de São Paulo, hein? Tava lá, criticava o Bolsonaro, mas na parte econômica, mas estava alinhadinha com os interesses aqui do Campos Neto, Paulo Guedes. O que mais se via era a imprensa falava alguma coisinha do Bolsonaro, mas o Paulo Guedes falava nada. Que estavam batendo palma para desgoverno na parte da economia, privatizando, dando de graça patrimônio público valioso. A cena vai dizer que era parte de uma tentativa do governo de atenuar a imagem negacionista que emanava do chefe Bolsonaro. A imagem de Campos Neto rendeu brincadeiras e comentários irônicos de membros do governo que chegavam para uma reunião ministerial no Planalto marcada para as 8 daquele dia. Agendado havia alguns dias, era um encontro rotineiro da equipe para discutir temas como economia e, inevitavelmente, a resposta do governo à pandemia, muito criticada pela postura do chefe de Estado e pelas falhas logísticas na distribuição das vacinas. Naquela manhã, o que começou como uma conversa descontraída acabou se tornando um questionamento explícito da equipe ministerial sobre a recusa de Bolsonaro em se vacinar. Segundo participantes da reunião, vejam só os detalhes, que conversaram com a Folha em caráter reservado, a pressão dos subordinados fez com que, pela primeira vez, o presidente tivesse dado sinais de que poderia se imunizar publicamente
embora isso no fim jamais tenha ocorrido. Vejam só, um dos primeiros a puxar o tema foi Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que deixaria o cargo dali um mês em meio a suspeitas de participação em um esquema de exportação ilegal de madeira da Amazônia. Parênteses, Ricardo Salles, que meses depois foi eleito deputado federal, um dos mais votados do estado de São Paulo. Disse então Salles para Bolsonaro na reunião com todos os ministros ali junto. Presidente, antes de começar a reunião, queria fazer uma proposta. Fala aí, Salles, respondeu o Bolsonaro. Vejam só agora, o senhor poderia aproveitar essa onda gerada pelo Campos Neto e, já que tem físico de atleta, também ser vacinado sem camisa pelo Queiroga. A referência era uma polêmica declaração do então presidente no início da pandemia, quando chamou a Covid de gripezinha e disse que não teria problema se pegasse a doença por ter histórico de atleta. Aí ouviram-se risadas na sala, inclusive de Bolsonaro, que nada falou. Salles arrematou: isso vai ajudar a virar narrativa contra o governo na pandemia. O senhor não precisa falar nada, só se deixar fotografar. Com o então presidente calado, vejam só detalhes, hein? Outros pediram a palavra. Fábio Faria, ministro das Comunicações, foi enfático ao ligar o tema da pandemia à campanha eleitoral do ano seguinte, em que Bolsonaro disputaria a reeleição. Disse o Fábio Faria que o cenário econômico era muito bom. Nossa senhora, pelo amor de Deus, né? E que o Brasil começava a reagir com as medidas tomadas pelo governo, como o auxílio emergencial de 600, parênteses, que o governo queria pagar 200, voltando aqui, para pessoas que haviam ficado sem renda. Mas um dos temas centrais da eleição, argumentou, seria a pandemia, e não adiantaria listar notícias positivas se o próprio presidente parecia não acreditar na eficácia dos imunizantes. Disse ele então para o Jair: eu acho que, se o senhor não se vacinar, a gente corre o risco de perder. Meio que profetizou o Fábio Faria na reunião. Já pensou se o Bolsonaro tivesse escutado o seu ministro? Se tivesse feito meia-culpa, mudado a rota, eventualmente reconhecido, poderia ter falado: eu me enganei, agora vamos aqui vacinar, vamos todo mundo fazer a sua parte. Talvez tivesse vencido as eleições. E, enfim, mais do que isso, talvez vidas teriam sido poupadas, já que nesse momento tínhamos menos de 490 mil mortos e ultrapassamos a barreira dos 700 mil. Boa parte disso, sim, por omissão de Bolsonaro, pela ação também criminosa na pandemia. Voltando aqui à matéria da Folha, diz que também se manifestaram em seguida, entre outros, Tereza Cristina, Augusto Heleno, João Roma e Paulo Guedes. O Guedes, o único que usava máscara o tempo todo. O recado geral da equipe era o de que Bolsonaro tinha inadvertidamente caído numa armadilha. Tantas foram as críticas e ressalvas feitas por ele contra a vacina, que não importaria o que o seu governo fizesse. A pecha de negacionismo estava grudada. A recusa do presidente ofuscava, por exemplo, vai dizer aqui, a ação do governo federal para comprar vacinas em grandes quantidades e fazer sua aplicação em massa. Aí aqui vai trazer um pedaço da fala da Tereza Cristina. Alguns concordaram com o Bolsonaro, enfim, de que as pessoas tomam se quiser, nessa ideia de liberdade. Aí, após ouvir os ministros por alguns minutos, a paciência de Bolsonaro se esgotou. Para encerrar o assunto, propôs uma enquete informal e disse: quem aqui acha que eu tenho que me vacinar? Praticamente todos levantaram o braço. Um dos poucos que se mantiveram imóveis, expressando sua discordância, foi Onyx Lorenzoni. Esse aqui, meu Deus do céu, ainda bem que perdeu na disputa no Rio Grande do Sul para Eduardo Leite. Não que eu seja simpático ao Eduardo Leite, que para mim também, né? Já pensou? Que tristeza, povo do Sul, ter que escolher o segundo turno, Eduardo Leite ou Onyx Lorenzoni. Meu Deus do céu. Mais perto do Onyx, o Eduardo Leite, olha, né? Votaria tranquilamente, não por simpatia ao Eduardo, mas por rejeição ao Onyx. E ainda o Onyx, à época, ocupava o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Aí o Bolsonaro disse: vou pensar, e encerrou a discussão, já que a pauta, segundo aqui, era extensa. Na saída, os ministros comentaram entre si terem convicção de que o presidente cederia e finalmente tomaria a vacina. Do tipo assim: vamos, filho, na volta a gente compra, né? Quando o pai diz pro filho. E vejam só agora o Bolsonaro pós-reunião. Naquela mesma tarde, poucas horas após o fim do encontro com os ministros, Bolsonaro retomava o velho personagem negacionista em um dos seus ambientes favoritos, o famoso cercadinho. Indignado, esbravejou contra o passaporte da vacina em discussão no Congresso e prometeu vetar qualquer projeto nesse sentido que fosse aprovado.
a vacina ser obrigatória no Brasil não tem cabimento, disse na conversa lá com seus apoiadores. Eu não acredito que o projeto passe pelo parlamento. Se passar, eu veto. E aí um ex-ministro de Bolsonaro disse à Folha que o então presidente foi pego de surpresa com a reação da sua equipe na reunião e chegou a cogitar realmente se vacinar, mas desistiu quando especulações do tipo começaram a surgir em notas na imprensa, provavelmente vazadas por pessoas de seu entorno. Irritado, acabou se refugiando no figurino em que se sentia mais confortável, o da polarização. Embora não mais militasse frontalmente contra a vacina, seguiu sendo um crítico de medidas de distanciamento social e uso de máscaras. Também nunca recuou completamente da defesa de remédios comprovadamente ineficazes. Eu não vou nem falar aqui o nome, porque vocês sabem, né, quais são. 1 ano, 4 meses e 15 dias depois de ter sido cobrado por sua equipe, o presidente perdeu a eleição para o hoje presidente Lula pela ínfima diferença de 1,8 ponto percentual. E não dá para negar que a questão da pandemia teve impacto significativo, sim, nessa derrota por pouco, mas o Bolsonaro é tão obcecado por algumas ideias que, mesmo sendo alertado por aliados próximos, ministros, não conseguiu ficar do lado da ciência nem por um segundinho, né? Aplica a vacina aí, mostra lá o peito lá e pronto. Mas não, insistiu no erro. Milhares morreram e ele perdeu a eleição também como consequência disso. E aqui, né, depois, algumas pessoas reconheceram que isso pode de fato ter custado, né, a eleição dele, que prefere colocar a culpa, segundo foi divulgado, na Zambelli, no Roberto Jefferson. Claro, ele nunca assume, o erro é sempre dos outros, né? Mas não vai ficar só na derrota. Bolsonaro já, além de ter perdido, ficou inelegível e muitos apostam que em breve na cadeia. E aí a gente se lembrou aqui de uma fala de Ciro Gomes no Roda Viva, ali ainda na pré-campanha, do Ciro Gomes cravando que o Bolsonaro vai ser preso, e ele explica, citando inclusive, né, os crimes cometidos na pandemia. Vamos aqui mostrar esse trecho, né, de Bolsonaro para Vera Magalhães, do Ciro para Vera Magalhães, sobre Bolsonaro. O Bolsonaro tem dito que todo mundo acha que ele vai ser preso, ele tem repetido que ele vai ser preso, que os filhos dele não vão ser presos. O senhor acha que ele vai ser preso? Vai ser preso, porque é um criminoso. Por quais crimes? Da pandemia ou... Da pandemia especialmente, mas repara aqui, vamos lá, para a gente não ter exagero nenhum, eu me refugio nos números. O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Nós não somos um país do fundão da África que não tem acesso à vacina, nada. A explicação chama-se Jair Messias Bolsonaro. Negacionismo, superfaturamento, roubalheira, botou o Brasil no fim da fila da vacina, briga com Dória sobre o negócio de vacina, matou o nosso povo. Matou o nosso povo. Tem que responder por isso. Certo. Simples assim. A fala de Ciro Gomes aqui na época muito feliz e que meio que fecha, né, essa longa reportagem da Folha sobre isso que tentaram fazer lá com o Bolsonaro nessa reunião, mas, né, certamente eles são dali. Ligou pro Carluxo. Carluxo, o que você acha aí, né? Vaza aí uma notinha, fala que eu tô pensando em me vacinar para ver o que vai acontecer. Certamente alguns radicais já começaram a chiar contra, e aí deu no que deu. Não se vacinou, não fez campanha para vacinação, continuou espalhando desinformação, mentira, perdeu as eleições, ficou inelegível e tudo indica parará na cadeia em breve. Tenhamos paciência. Pessoal, é isso. Fique por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.